Quem te chamou? Ele está falando aqui, para você não ficar olhando para trás. O povo de Israel, eles sempre tinham um defeito. Eles sempre olhavam para trás. Eles sempre desistiam das coisas. Por isso que eles perdiam, por isso que eles não ganhavam as vitórias, por isso que eles não entravam na terra, porque eles estavam sempre olhando para toda hora. Está tudo dando certo, uma coisinha deu errada. Ai, como era gostoso lá atrás, eu gostava daquelas coisas que eu fazia. A salvação, ela tem alguma coisa a ver com a roupa que você veste? Fala aí, salvação, não tem nada a ver com a minha roupa. Às vezes eu venho de gravata para a igreja. Minha gravata salva? Venho de paletó para a igreja. Meu paletó salva? Já estudar um pouco de história. Por isso que tem um curso de teologia, que é para história, tem conhecimento. Porque a gravata vem da onde? Fala assim, vem dos ingleses. Vem dos ingleses. Gravata é coisa de inglês. Tem nada a ver com Bíblia. Você não vai achar. Aqui os homens usavam turbante. Aqui eles usavam um vestidão. Eu nem ando daquele jeito. Eles andavam com a barba. Tem nada a ver com o que eu estou fazendo aqui. Então, se for uso e costume, não precisa de religião. Isso aí é coisa de homens, é doutrina de homens. Olha, teu cabelo está errado, hein? Quem falou isso? Porque na Bíblia fala sobre cabelo. Paulo falando para a mulher usar o véu. Já viu essa passagem? O que acontecia ali? Vou dar uma passada aqui para você entender um pouco. Sabe o que está acontecendo ali? As mulheres eram prostitutas. Guarda bem isso que eu vou falar agora. As mulheres eram prostitutas, ficavam na beira do porto. Elas ficavam lá para os homens. E as mulheres prostitutas tinham uma lei na época. A lei da época é que toda prostituta tinha que andar com a cabeça raspada. E elas ficavam na beira do porto, lá em Corinto. E lá, quando os homens iam chegando com os barcos, já via as mulheres com a cabeça raspada, já sabia que aquela mulher era uma prostituta. E ia conversar com ela. E ia fazer demais coisas. Quando essas mulheres começaram a vir à igreja, elas começaram a levantar a mão e se converter. Só que quando elas saíam para a rua, as pessoas confundiam ela, porque o cabelo estava rapado ainda, não tinha cabelo. Aí que Paulo manda elas colocar o quê? Então véu não é doutrina. Para ir para o céu precisa usar um véu. Já fizeram virar uma doutrina. Você está vendo como o homem gosta de colocar você debaixo do jugo? Jesus te libertou do jugo, te libertou da escravidão. Não fica debaixo dele. As pessoas ficam sempre tentando controlar a tua vida, controlar teu respirar. Jesus te chamou para a liberdade. Essa palavra que nós trazemos aqui, eu quero falar sobre bênção e maldição. O que é maldição? Maldição, ela está incluída em comportamento, em atitudes, pensamentos, ações negativas. Isso vai cair debaixo de uma coisa chamada maldição. A maldição, ela é decorrente de uma série de coisas que a Bíblia fala que ela atravessa de geração a geração. E ela é uma força que impede a gente de fazer aquilo que nós estamos sentindo. Sabe aquilo que eu queria fazer e eu não consigo fazer? E aquilo que eu não quero fazer, parece que está sendo hora na minha porta. E eu consigo fazer a coisa errada e não consigo fazer a certa. Existem pessoas que elas não conseguem liberar o tal do perdão. Elas têm uma dificuldade com esse negócio. Porque uma vez que você liberou o perdão, é como você entregasse na mão de quem? De Deus. Se você entregou na mão de Deus, você vai ficar roendo a ferida. Você vai ficar abrindo a ferida, olhando dentro da ferida e falando sobre o assunto. Toda vez que você falar sobre o assunto, é que você não perdoa. A ferida está aberta. Você não conseguiu liberar perdão. Por isso que você fica tocando naquele negócio. Você fica falando. E a pessoa vai voltar naquele mesmo tempo. E às vezes, a pessoa que cometeu o erro, ela já esqueceu daquilo. Ela não está vivendo de passado. Ela está vivendo para frente, olhando para frente. Mas você está remoendo, está relembrando. Deus quer livrar você dessa situação hoje. A palavra de Deus fala que isso nos impede. E às vezes nós nos sentimos culpados. Quem traz a culpa sobre nós? Fala aí, Satanás. Ele é o acusador. Ele é o acusador. O acusador é o inimigo. O acusador é Satanás. A igreja obedece o que, irmão? Primeiro as leis do país. O país tem lei? A igreja obedece as leis do país. Se eu chegar aqui na rua agora, estou vendo aqui uma chave aqui de carro aqui em cima, e eu pegar essa chave aqui, for lá abrir o carro e ligar o carro e sair, na lei do país eu sou o quê? Fala forte, irmão. Ladrão. O carro não é meu. Se eu chegar na casa de alguém que tiver uma casa aberta, alguém está entrando com o carro na garagem, eu entro dentro da garagem, entro dentro da casa, vou sentar no sofá, nunca vi aquela pessoa. O que a pessoa vai fazer? Vai chamar a polícia e vai sair fazendo o quê? Gritando, meu pai da glória. Pronto, filho, você vai em paz.
Conversa com seus irmãos. Vai chamar a polícia. É um contraventor. As leis do país, você obedece essas leis? Como que você sabe que você está aí na rua e tem que parar no farol? Porque tem uma lei. E essa lei está aí, você tem que obedecer. Você para no farol, o carro vai atravessar. Agora fizeram uma lei nova, que os motoristas está difícil de obedecer. A faixa vermelha é para a pessoa que vem avoada, olhando para o teto, para qualquer lugar. Se ela está na faixa vermelha, o carro tem que brecar. Não importa o que vai acontecer na traseira do carro. Porque tem nego que nem olha, se está vindo carro, se está tendo trânsito. O que está acontecendo? Ele pisa na faixa, quer que o mundo pare. Porque é uma lei que inventaram. É uma lei. Você anda de carro na rua por aí, na estrada, colocaram um radar a cada 100 metros. É um em cima do outro. É um radar em cima do outro. E fora aqueles que ficam atrás da coluna. Se você passar acima da velocidade, o que acontece? Multa. Tem leis estabelecidas. Quando você quebra a lei, o que acontece com você? Fala aí, irmão, sou punido. Toda vez que você quebrar uma lei da terra, tem uma punição contra a tua vida. Tem punição que chega, sabe até o ponto de você ser preso. Teve uma situação essa madrugada. Uma irmã logo de manhã, nós estávamos orando aqui de madrugada na igreja, mas a irmã escreveu para casa, falando que uma pessoa tinha sido assassinada na vila aqui perto aqui. Eu falei, como foi o negócio? Quando foi esfaqueada a pessoa. A pessoa saiu, passou perto da igreja, não estava tendo culto, aí não quis ficar no culto, foi para o outro lado, encontrou outro rapaz, estava com alguma rincha, pegou uma faca e esfaqueou, sabe o que? As pernas do rapaz. E esfaqueou as pernas e ele não conseguia levantar. E aí o sangue dele esvaiu todinho. Ele morreu porque o sangue saiu do corpo. Sabe como o sangue é importante? Ninguém acudiu ele. Morreu na calçada lá. As pessoas ficaram assim, meu Deus, ficaram assim, nervoso com aquela situação. Todo mundo sabe quem é o rapaz, mas morreu. Aquele rapaz que matou, ele praticou uma contravenção. Agora o que a lei do país fala? Ele vai ser o quê? Preso, punido. No mundo espiritual tem alguma diferença, meu irmão? Você sabe que o que é errado, você sabe o que é certo. Só que tem hora que nós queremos pegar a Bíblia e justificar os nossos erros. Eu sei que eu estou fazendo a coisa errada. Não precisa de ninguém falar para mim que eu estou fazendo a coisa errada. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou casado com a bispa, mas aí eu saio para a rua e vejo outra mulher. Aí eu pego aquela mulher e levo para casa, durmo com a mulher. Eu cometi o quê? Ah, o quê, irmão? Porque eu não sou o quê? Eu não sou o quê com aquela mulher? É a lei do... É a lei da onde? Isso precisa ter mágica para saber disso? Não precisa ter mágica. Por que nós vamos para o cartório e casamos lá? Porque nós sabemos que faz parte da lei da onde? Deus, ele vai descumprir essa lei do país? Deus não vai descumprir. Por que nós andamos debaixo de maldição? Porque nós fazemos escolhas. As nossas escolhas vão refletir no final depois. Porque nós estamos escolhendo a coisa errada, queremos viver no erro, não queremos sair do erro e queremos justificar. Não tem justificativa. Se você está errado, está errado. Se você está certo, está certo. Não tem como. Pastor, mas é mais ou menos. Então quer dizer que lá no céu vai estar de qualquer jeito. Vai estar de qualquer jeito? Eu falo o que com os jovens solteiros? Vamos dar aqui entender a lei. Jovem solteiro chega aqui diante do pastor, eu estou namorando. Aí eu falo para ele, não pode o quê? Pecar. Aí ele fala, o que é pecar? Eu falo, fornicação. Você não pode ter relação sexual, pode ter relação íntima. Aí o jovem escuta aquilo e fala, nossa, é verdade, pastor, é verdade. Você vai ter que casar. Aí ele começa a comprar os móveis, não é isso? Tem todo um procedimento, faz o noivado, faz o casamento, festinha, véu, grinalda, não sei o que. Aí ele casa, debaixo da bênção. Aí chega outra pessoa e fala assim, pastor, eu não quero casar não. Aí eu falo assim, vamos dar um jeitinho, tico-tico no fubá. Quem vai para o céu? Ninguém. Porque no céu não tem jeitinho, meu irmão. Ou faz a coisa certa ou vai para o inferno. Porque senão, para que casar na igreja? Qual o motivo de casar? Se eu estou desobedecendo todas as leis, eu estou quebrando todas as leis. A maldição sem causa, Provérbios fala isso, Salomão escreveu, a maldição sem causa, ela não se cumpre. Só vem maldição se tiver uma causa. Por que nós temos problema? Porque tem uma causa.
Só que eu quero resolver o efeito, eu não quero resolver a causa. Você tem que voltar lá atrás e falar: o que eu fiz de errado? Para isso está acontecendo hoje. Você está com problema hoje, é porque lá atrás você fez coisa errada. Não queira resolver a causa, o efeito, aliás. Você tem que ir lá na causa e resolver. É fácil ser crente desse jeito. Chega zoado de qualquer jeito, vamos para o céu. Vamos para o céu nada, meu irmão. A Bíblia fala: cada um toma a sua, fala aí forte, sua cruz. Qual que é a cruz para você? Tem pessoas que a cruz dela, vamos dar um exemplo aí, é o videogame. Não consegue ficar livre do videogame. Arruma briga dentro de casa por causa do bendito videogame. Tem pessoas que a cruz dela é a boca, porque a boca fala palavrão. Crente que fala palavrão está falando língua de quem? Língua de quem, irmão? Fala forte aí, crente. Língua de demônio. Capeta, ele não chama você pelo nome. Você já viu algum demônio chamar você pelo nome? Ah, senhor Paulo, ele fala assim: eu te detesto, desgraçado, eu vou te matar, vou te unhar. Capeta só fala palavrão. O crente que fala palavrão, ele está falando língua de quem? É difícil, né? Aí depois fala que está falando línguas estranhas. Laba, laba, lá. Lu. Que língua é essa? Não é língua estranha, não. Porque numa mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. A maldição sem causa não se cumpre. É por isso que tua vida não anda. É por isso que tem problemas. Você pensa que está enganando quem? Não tem como falar palavrão. Meu irmão, no trânsito pode me arrumar a confusão que for, não vai sair palavrão da minha boca. Posso falar assim: sua anta. Posso falar jeque de teta. Os nomes estranhos assim. Elefante, tumbo. Mas palavrão na boca de um crente não sai. Porque se tem a glória de Deus sobre a tua vida, se Cristo habita em você, você não pode falar palavrão. Se você fala palavrão, Cristo não habita em você. Sabe quem está habitando em você? O espírito das trevas. É duro de ouvir isso, né? Se você fala palavrão, tem trevas dentro de você. Pode ter certeza. Não tem como. Eu estou cheio da fonte da vida, que me fará saltar da morte para a vida eterna, que é Cristo. Mas aí eu chego, tem alguém olhando, eu disparo um baita de um palavrão. A maldição sem causa, ela não se cumpre. O que a Bíblia fala? A maldição, em Deuteronômio capítulo 11, verso 26. A maldição repousa na primeira, segunda, terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A maldição, ela fica instalada no tempo e no espaço. Você não vai conseguir gerar, mas ela fica instalada no tempo e no espaço, e vem contra a vida da pessoa. Ela vai até a primeira, segunda, terceira e quarta geração. Conta aí comigo. Você, seu pai, seu avô, seu bisavô, 4 gerações. O que o teu bisavô fez lá atrás pode estar respingando sobre você hoje. Aí você fala: mas não. Eu mostro para você. Você é crente, não é? Está vendo a mesa aqui na frente? Tem carteira de trabalho, tem ali uma pasta de fotografia. Tem fotografia aqui que não acaba mais. Em vez de quando eu estou orando aqui, eu pego as fotografias e fico olhando. Tem fotografia do vô, da avó, do tio, do irmão. Aí a pessoa pega e traz essa fotografia. Qual a intenção dela? Fala assim: abençoar. Não é isso a intenção? Está trazendo para abençoar. Mas se eu não frequentasse essa igreja, se eu frequentasse um terreiro de Umbanda, por exemplo, se eu frequentasse o espiritismo ou qualquer outra religião, ou até a igreja católica, eu ia levar o que lá? A sua foto. E eu ia falar assim: é para abençoar. Só que hoje, você conhecedor da verdade, você sabe que lá não está abençoando. Ao contrário, está trazendo o quê? Está abrindo espaço para quem trabalhar? Para o diabo trabalhar. Então na sua quarta geração, você sabe onde todo mundo pisou? Nas suas 4 gerações? Porque às vezes você não sabe onde eles pisaram. Eles estavam falando assim: abençoa minha família. Aí o sei lá quem falava assim: oferta aqui, faz uma oferenda. Aí a pessoa ia, comprava uma vela, comprava um frango, comprava isso, comprava aquilo. Você está debaixo desta geração que está amaldiçoada. O sangue de Jesus tem poder de purificar você. Só que para isso tem que ter conhecimento. Deus não trabalha na ignorância. Na ignorância Deus não trabalha.
Deus trabalha com a pessoa que tem conhecimento e ela vai buscar a causa. A maldição, então, Efésios capítulo 5, verso 15 e verso 16. A maldição, ela se instala no tempo e no espaço. Ela fica em movimento. Satanás, ele é legalista. Sabe o que é legalidade? Ele conhece todas as leis estabelecidas por Deus. Para tudo Deus criou uma lei. E por ele saber disso, ele sabe que se eu tiver o teu sangue, lembra dos judeus? Quando eles chegam diante do governador, e eles falam assim: que o sangue desse justo recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Está escrito na Bíblia. Na hora que o governador ele pega a água e começa a lavar as mãos, ele fala assim: eu não tenho nada contra esse justo, Pilatos. Aí o povo fala assim: não, que o sangue dele recai sobre nós e sobre os nossos filhos. Você viu o que aconteceu com os judeus? Naquele mesmo tempo eles foram quase dizimados da terra. Depois não parou, veio o Hitler, bem depois, quase dizimou eles da terra. O que acontece com eles até hoje? Perseguição. Eles têm que ficar com as armas nucleares dele armadas o tempo todo, vigilantes, cercados, com arma para tudo quanto é lado. A qualquer momento, todo dia estão explodindo eles, porque alguém pronunciou uma palavra. A palavra que sai da tua boca tem poder. Ah, eu não sei por que todo mundo na minha família tem tal problema. Quer que eu dê um exemplo? Todo mundo na minha família, às vezes acontece um problema que é horrível de falar. A pessoa sofre por um estupro. As mulheres da família sofrem por um estupro. Aí ninguém sabe o que está acontecendo. E às vezes demora a vida inteira. Eu tive pessoas que foram me confessar um pecado desse, sabe qual a idade? Com quase 50 anos de idade. Ouvindo eu fazer uma ministração igual essa, me chamou e falou: o meu pai me estuprou. Pais estrupam filhos. Padrastos estrupando. E isso daí entra um demônio que ele vem da linha da Pombagira, da Maria Padilha. Esse demônio entra na vida da pessoa, aí vai ter uma linhagem inteira de prostituição. Você começa a rastrear, tem filhos na prostituição, tem irmãos na prostituição, vários na prostituição, porque ninguém teve coragem de confessar o pecado e acabar e cortar o elo de Satanás. Satanás é legal, ele pega a legalidade. Se ele pegar a legalidade e fala assim: no tempo e no espaço, essa família, todo o tempo que ela existir, esse demônio da prostituição vai ficar sentado lá na casa. Ele vai passar de pai para e vai até as gerações que não acabam mais, é infindável. Você está entendendo quem é o diabo? A maldição sem causa, ela não se cumpre. Só vem maldição se tiver uma causa. Olha o que a Bíblia fala em Malaquias capítulo 4, verso 6. Depois você lê o texto inteiro, porque texto sem contexto gera pretexto para heresia. Malaquias 4, 6. A maldição será removida da terra. Está falando lá. Sabe como que a maldição é removida da terra? Precisa existir uma coisa chamada conversão. Se você não se converter dos teus maus caminhos, não tem como remover o pecado. Você vem na igreja, senta aqui, ouve a palavra, mas sai para fora, volta lá no meio da lama, começa a comer a mesma bolota, pratica as mesmas coisas. Que adianta vir na igreja e depois você pegar e tem no tornozelo do pé, tem aqui no braço como que chama aquele troço que eles colocam aqui? Vamos? Guia. Tem uma guia atravessada aqui. Lá dentro do guarda-roupa tem santo guardado lá dentro tem figa, tem um monte de coisa. Deus não vai dar a glória dele para você de jeito nenhuma. Você precisa limpar a tua casa. Isso é maldição que está trazendo sobre a tua vida. Se você se converteu, pega uma sacola, ajunta tudo que você ganhou de roupa, sapato, pintular, perfume, tudo que você tiver, joga fora hoje. Se você não joga fora, a glória de Deus não entra na tua casa. Eu quero a bênção de Deus, mas está servindo a dois senhores. Precisa se converter, meu irmão. Converter, sabe o que é? É virar. Você está indo nessa direção, né? Uma conversão é inteira. Eu não vou olhar mais para trás. Se você olhar para trás, você está fazendo igual a mulher de quem? Mulher de Ló. Olhou para trás, virou o quê? Estátua de sal. Para de olhar para trás. Se você se converteu, deixa as coisas do passado. Ah, nasceu um menino, dá um embigo dele aí que eu vou fazer um barato aqui. Deixa o embigo secar. Isso é coisa de feiticeiro. Sai desse negócio. Você é cristão, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ah, eu falei esses dias aqui, vou repetir de novo. Eu fui no velório, chego lá, termino o velório, tal, fiz a reunião, culto fúnebre, tal, vamos embora. Chega lá na hora de colocar o esquife na terra, desceu o caixão. Aí o camarada pegou a primeira pá de terra e jogou. Veio um monte de crente, ajoelhou, pegou 3 pontinhos de terra e jogou. E eu fiquei assim olhando aquilo, eu falei: o que é isso? Da onde saiu isso? Isso é paganismo. Você é lavado e remido no sangue de Jesus.
Uma vez que a pessoa morreu, ela não vai voltar mais. Você vai encontrar ela, se ela aceitou Jesus, lá na vida eterna.